prezados amigos, prezados irmãos de caminhada. É chegado o momento de mais uma reflexão desta doutrina de amor que nos ensina os caminhos mais adequados para chegarmos mais perto do nosso Pai. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, e que Fabiano de Cristo possam nos envolver nesse momento, fazendo com que os nossos corações nos acerenem, que a gente consiga nos permanecermos nessa individualidade, para que a gente retire desse momento os processos mais importantes, as vibrações mais tranquilas e os ensinamentos mais efetivos para o nosso caminhar. Hoje a reflexão é sobre o livro Pai Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, e a nossa mensagem é Mar Alto. Quando o Chico, ao escrever sobre essa mensagem, coloca que na existência humana, na experiência da existência humana, muitas vezes nos sentimos abandonados, e aí nos traz ou nos vem aquela inquietude de coração, onde a gente sente saudade, sente dor, e muitas vezes nos apegamos às amarguras que pelas nossas próprias pernas construímos, tanto de vidas passadas como dessa própria vida, dessa própria encarnação que estamos vivendo. E aí rememoramos, aquele período da infância, da juventude, onde não existiam quase conflitos, ou melhor, os conflitos existiam, mas a forma como eles aconteciam eram extremamente mais brandas. Por quê? Porque logo não estávamos ainda, entre aspas, prontos para resolver os problemas da vida adulta. E aí olhamos para trás como se a nossa função ou nosso grande propósito, como se nosso grande propósito não fosse a evolução, desenvolvimento. Dessa forma olhamos para trás com aquela saudade de tempos que certamente não voltam, pelo menos nesta encarnação, mas esquecemos de olhar para frente, porque se certamente estamos ou chegamos aqui, estamos prontos para irmos mais longe. Dessa forma, é importante que a gente compreenda que assim como passamos da infância para a juventude, da juventude para a adultez e da adultez para a velhice, nosso espírito também passa por esse processo de desenvolvimento. E quanto mais velhos, entre aspas, estamos, mais preparados ou mais desenvolvidos em conhecimento estaremos para enfrentar aquilo que as nossas encarnações nos possibilitam de enfrentar, para que a gente aprenda. Lembrando que, na maioria dos casos, nós já escolhemos os nossos próprios caminhos. Logo, são nossas escolhas aquilo pelo qual nós estamos passando. Então, meus irmãos, muitas vezes nós olhamos para trás com aquele saudosismo de que, o bom era o tempo que passou. Mas esquecemos de olhar para frente e lembrar que, se estamos aqui, somos capazes de seguir, somos capazes de aprender cada vez mais, somos capazes de resolver as nossas problemáticas para que numa próxima encarnação estejamos melhor do que estamos aqui. Algo que é importante pensar é que sempre nós estamos, numa caminhada acompanhados. Muitas vezes não estamos acompanhados de irmãos encarnados, mas certamente estaremos acompanhados de amigos espirituais,
Amigos que certamente querem o nosso bem, que certamente nos auxiliam ou nos intuem, porém muitas vezes nós não percebemos essas intuições ou esse auxílio. E isso faz com que a gente se sinta sozinho, mas certamente não estamos. E nos sentir sozinho não é estarmos sozinhos, porque às vezes estamos sozinhos, mas não nos sentimos sozinhos. E às vezes estamos cheios de gente à nossa volta e nos sentirmos sozinhos. Estarmos sozinhos e nos sentirmos sozinhos significa que perdemos a fé de que o nosso Pai tem sempre para conosco um irmão para nos ajudar. Que sempre temos no nosso caminho alguém para estar conosco e nos ajudar. Então é importante que a gente entenda que mesmo que nesta encarnação estejamos sozinhos, a solidão não se faz presente também no mundo espiritual. Ou seja, estamos acompanhados. Portanto, é importante que compreendamos que o mar é grande, que as possibilidades são inúmeras, mas que certamente estaremos acompanhados. E que essa companhia é sempre uma companhia que vai depender das nossas vibrações. Certamente temos um espírito de guarda e que ele está sempre muito, muito, muito pronto para nos ajudar. Mas depende das nossas vibrações querermos que esse espírito esteja perto. Querermos que este espírito nos intua. Logo, é necessário que a gente renove os pensamentos, refaça os nossos propósitos, nos observe diariamente e que a gente possa entender que se Deus permitiu que nós viéssemos numa encarnação sozinhos no mar enorme, é porque Ele está nos dando todas as possibilidades de conquistas para supremas lições. E se a gente entende isso, nós somos ou devemos ser gratos, porque só assim seremos melhores. Então, meus irmãos, que possamos lembrar sempre, estamos amparados, sejam por irmãos encarnados, seja por irmãos desencarnados. Mas que a gente lembre também que esse amparo, ele é de acordo com a nossa vibração. E se é de acordo com a nossa vibração, estaremos amparados por bons espíritos, bons irmãos, ou por irmãos não tão próximos de nós, num sentido para nos ajudar, né? Mas irmãos que também estão nessa caminhada precisando de ajuda. Então que a gente possa vibrar melhor, pensar melhor e nos observar a cada dia para que isso seja melhor. Meus irmãos, que possamos ficar com nosso Pai, nosso Mestre e Fabiano de Cristo conosco. Se a gente consegue manter as nossas vibrações, certamente esses espíritos que nos auxiliam estarão conosco. Que tenhamos sempre, sempre a certeza, nunca estamos sozinhos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja.